aqui o vídeo da atividade MAPA, né? Material de avaliação prática de aprendizagem, sobre a tarefa que vocês têm que fazer. Então, prometi que ia mandar esse vídeo aqui para vocês, deveria ter mandado antes, mas está aqui, vou mandar e vou mostrar a atividade bem descrita para vocês. Então, é a análise de dados de um e-commerce do Brasil, né? Um estudo e determinação dos padrões dos consumidores, né? Da onde que eu peguei essa base de dados? Do Kaggle. Então, Kaggle é bem interessante, porque lá a gente tem muitas pessoas desenvolvendo em cima de bases de dados públicas, né? Essas bases são públicas, são disponibilizadas lá, tem concursos também, e as pessoas podem ficar ranqueadas, né? É bem bacana o Kaggle, vale a pena dar uma pesquisada, dar uma olhada sobre o Kaggle, né? E aí a gente clica aqui no link, né, e a gente vai direto para essa base de dados. Então, só explicando aqui, né, lá a gente vai ter uma tabela CSV para ver que tem informação sobre os vendedores, produtos, os pedidos, os artigos dos pedidos, avaliação de pedidos, pagamentos, geolocalização, né? Então, cada planilha dessa tem informação sobre esses assuntos aqui. E aí você pode baixar todas, se você quiser depois, e trabalhar em cima dessas planilhas, tá certo? Não há necessidade aqui, né? Então, vou frisar novamente. Para nós, a nossa atividade está focada em cima só de produtos, tá bom? Por que focada só em produtos? Porque é uma atividade inicial para que você possa ter um gostinho aqui de como que você pode começar a trabalhar com a ideia de reconhecimento de padrões, ou seja, existem técnicas, né, algoritmos, onde você pode fazer a separação, conseguir ver que alguns dados têm um comportamento diferente de outros. E é assim que a gente usa, né? A ideia é essa, quando a gente quer diferenciar uma imagem da outra, o que a gente faz é pegar aquela imagem, fazer ela virar dados, né, números, né, e aí utilizar um algoritmo para identificar padrões, né? Essa é a grande sacada desse trabalho aqui, tá bom? Então, a primeira coisa que é perguntada aqui, né, com base nos produtos, né, você vai fazer uma discussão, né, vai colocar a sua opinião aqui, ou seja, faça uma breve discussão sobre qual tipo de técnica seria possível aplicar nessa base de dados para reconhecimento de padrões aqui de produtos, tá certo? Eu coloquei consumidores, mas nós mudamos, né? Então, é produtos. Então, como é que eu posso identificar produtos diferentes, né? Então, por exemplo, tem produtos de perfumaria, tem produtos eletroeletrônicos, né? Tem uma coluna que faz essa descrição. Mas lá a gente tem quantidades, ou seja, tem quantidades de produtos que tem outras informações importantes, como, por exemplo, né, as dimensões do produto, a gente tem a massa do produto, ou seja, quantos gramas esse produto tem de massa, né, ou seja, quanto que ele pesa, né? Isso é importante, essas informações são importantes, porque no e-commerce você tem que despachar esses produtos, né? Então isso é bastante importante, são informações bastante importantes, né? Então existem algumas técnicas que podem fazer a diferenciação desses produtos, né? Eu vou falar um pouquinho daqui para frente. Aí depois, no item 2, se você falar assim, olha, tem técnicas para fazer isso, né? Tem técnicas de reconhecimento de diferença de padrões, assim, para dados que não sejam imagens, como a gente trabalhou no curso, né? Então ele vai falar assim no 2, então aplique a técnica descrita por você no item acima aos dados, né? Bom, aí ele vai falar assim no item 3, é possível aplicar um modelo de classificação para os produtos? Então, aí o de vocês está produtos. Deixa eu arrumar aqui de novo, né? E aí você vai responder sim ou não. Se sim, aplica os dados e mostra os principais resultados, né? Então aqui a gente consegue aplicar. Existem alguns tipos de
alguns tipos de algoritmos que a gente pode aplicar. Então, eu vou falar alguns aqui para vocês, tá? Ó. Então, por exemplo, eu posso aplicar aqui o método do caminhos, né? Eu posso aplicar o método, por exemplo, PCA. Posso aplicar o método, por exemplo, LDA. São alguns métodos, né? A gente pode aplicar redes neurais, a gente pode aplicar árvores, o método de Random Forest, né? Então, existem vários tipos, tá certo? Aqui só para dar essa explicação. Dá para você aplicar? Aí você vai ter que dar uma pesquisada para aplicar, né? Ou seja, você vai ter que dar uma corrida um pouquinho para explicar, mas como assim, professor? A gente não fez isso, a gente não aplicou isso. Então, maravilha. Deixa que eu vou mostrar aqui para vocês, então. Tá certo? Então, respondendo essas questões aqui, ou a gente discutindo aqui para ajudar vocês, eu vou clicar aqui na base de dados Kaggle e a gente vai lá para essa base de dados, né? Tá aqui a nossa base de dados, peguei lá do Kaggle. Se você vir aqui, ó, você vai conseguir enxergar essa base de dados que está aqui no cantinho, eu falei isso na aula, né? À noite, né? Falei um pouquinho aqui dessa base de dados, e aí a gente tem várias informações aqui, ó, né? Se a gente for pesquisar aqui, então a gente tem, por exemplo, ó, deixa eu colocar aqui, a gente tem, por exemplo, aqui, ó, o ID do customer, ou seja, do consumidor, a gente tem aqui o zip code, a cidade, onde o cara mora, tem vários dados, né? Porque aqui a gente está no de consumidores, ó. Se eu for aqui no de produtos, ó, né? Ele vai carregar para mim de produtos, que é que a gente tem que baixar. Então, tem o ID do produto, categoria do produto, o comprimento do nome do produto, a descrição do produto, fotos do produto, né? E aí a gente vai aqui, no fundo aqui, ó, mais para frente, a gente tem o peso do produto, comprimento, altura e largura do produto, né? Se eu vir aqui, ó, por exemplo, a code, né, tem 415, ó. Então, se você clicar aqui, você vai ver que tem uma galera aqui, ó, que fez uma série de análise, e a grande maioria em Python, né? Então, por exemplo, aqui dentro tem vários tipos de análise, né? E o código deles estão aqui. A gente consegue analisar isso daqui, olhar esses códigos. Então, por exemplo, ó, aqui eu vou pegar desse camarada aqui, ó, vamos olhar, ou desse daqui, por exemplo, né? Ó, Brazilian E-Commerce Complete EDA. O que é EDA? É análise exploratória dos dados. Então, vou clicar aqui, é um exemplo só. Posso clicar aqui, por exemplo, né? E aí tem aqui, ó, todo o código dele e que tipo de análise que ele fez, né? Então, por exemplo, ele baixou todas as planilhas CSV, começou a fazer análise, né? É lógico que isso aqui está bem amplo, né? Bem um pouco mais complexo, né? Mas tem o código aqui, né? Ele consegue mostrar para você tudo que ele fez aqui, ó, né? Toda a parte de análise de dados, né, que um cientista de dados faz, por exemplo, para trabalhar com uma base de dados que ele quer analisar. Então, aqui, ele fez um histograma, né, ó, a frequência e o status, a ordem, ó, e por aí vai. Então, tem vários códigos que você pode brincar aqui e analisar. Mas, mesmo assim, professor, ainda a gente está com bastante dúvida, ou seja, como é que eu vou responder aquele questionamento lá, né? Então, o questionamento ele é provocativo mesmo para que você busque essas informações e aqui no próprio Kaggle a gente consegue pegar informação disso, né? Se eu, por exemplo, eu vou abrir o código aqui que eu trabalhei, o meu código aqui ele está no VS Code. Então, por exemplo, aqui eu coloquei um texto, eu vou disponibilizar esse código para vocês, tá certo? Mas eu coloquei um texto aqui, ó. Então, por exemplo, ó, para responder algumas questões, para montar um modelo de classificação, né, com o conjunto de dados que eu escolhi, é necessário primeiro a gente definir qual é a variável alvo, né? Então, a gente tem lá uma base de dados e a gente tem uma variável alvo,
que eu posso escolher. Então, por exemplo, né, a nossa variável alvo daqueles conjuntos de dados poderia ser consumidor, poderia, né? Aí eu teria que trabalhar várias outras tabelas, mas eu escolhi uma tabela para simplificar para a gente. Então, por exemplo, eu escolhi produtos, né? Então, a variável alvo para a gente pode ser, por exemplo, densidade ou volume, mas não tem essa variável lá. Então, eu posso construir essas variáveis lá, né? Como eu falei em aula passada, tá certo? Então, isso é factível, dá para fazer. Depois que a gente identificar essa variável alvo, né? Por exemplo, aqui está a categoria do produto, poderia ser, né? O grande problema é que a categoria do produto ela é uma string. Então, a gente tem que ir lá e alterar essa classificação depois. Ou seja, para cada categoria do tipo string, a gente pode associar um valor numérico para poder fazer conta. Mas isso eu vou explicar depois aqui, tá? E aí, você pode fazer um trabalho de classificação de multiclasse, né? Para isso, você pode utilizar, por exemplo, classificação do tipo árvore de decisão, random forest, gradiente boosting ou redes neurais, por exemplo, tá certo? Então, com isso aqui você já responde a questão lá, tá certo? Depois, ó, a gente consegue aplicar uma dessas técnicas aqui, ó, tá certo? Então, por exemplo, eu posso aplicar classificação binária, né, posso aplicar logística, regressão linear ou regressão logística, ou SVM, que é Machine Vector, ou rede neural, tá certo? A gente pode tentar aplicar isso. Mas se eu quiser fazer uma classificação, né, do tipo clusterização, né, que aí você resolve tudo dessa maneira, você pode aplicar o algoritmo caminhos, que foi o que eu fiz aqui, tá certo? Que ela é bastante utilizada. Então, eu posso fazer isso aqui em Python, né? Então, por exemplo, a primeira coisa que a gente faz aqui, eu vou deletar aqui vou limpar a nossa célula aqui, ó. Vou limpando nossas células aqui para a gente poder ir trabalhando de forma mais tranquila, tá? E aí vou mostrando para vocês como é que eu posso fazer aqui, tá bom? Então é bem rápido aqui, isso aqui eu fui testando já, né? Então, por exemplo, primeiro eu vou importar as bibliotecas, né, ó, pandas, bibliotecas que a gente vai usar aqui no Python, NumPy, Matplotlib, o Seaborn, que é uma biblioteca, essas últimas duas aqui são bibliotecas gráficas, né, para a gente poder fazer os gráficos, né, vou mostrar para vocês. E aí depois aqui, ó, eu venho e puxo o meu CSV, ó, né, esse arquivo está dentro da mesma pasta onde está o meu CSV, então não preciso falar para ele o caminho, tá certo? Então eu venho aqui, ó, importei as bibliotecas, ó, tá ok, dei um nome para o meu data frame, coloquei products.df, underline df, né? E aqui está o comando para eu abrir a minha planilha CSV, tá? E o display aqui é para falar assim, ó, mostra essa planilha para mim. Display o meu data frame products.df aqui. Daí ele vai mostrar para mim, ó, tá? Então tá aqui a minha planilha bonitinha. Aqui tem reticências, porque ele não vai mostrar, obviamente, uma planilha gigantesca, né? A gente tem 32 mil, quase 33 mil linhas aqui, 9 colunas, ele não vai mostrar tudo, tá certo? Existe um comando também que ele vai mostrar só o comecinho da planilha, só para ver se está vindo mesmo, que é o red, mas aqui está tudo bem, a gente consegue ver. E aí eu posso ir tentando explorar essa planilha. Então, se eu colocar aqui, ó, products, underline df.shape, eu vou ver, por exemplo, a informação que está aqui em cima também, ó, né? Ou seja, eu tenho quase 33 mil linhas e 9 colunas, né? Aí eu quero, por exemplo, falar qual é o nome das minhas colunas, ó. Então eu tenho aqui, ó, Product ID, Product Category, Name, Product Name, Lang, ou seja, todo o nome, né, das variáveis aqui. Ele mostrou para mim, né, indexadas. Aqui, ele vai mostrar para mim se tem valores duplicados, ó. Olha, ele falou que não tem, tá legal, certo? Então, toda essa parte legal aqui é exploratória. Eu estou explorando meus dados para eu poder trabalhar com eles, né? Tranquilo? Então, aqui ele vai fazer mais ou menos uma estatística, ó. Eu coloquei o describe aqui, ó, por exemplo, né? A hora que eu aplico esse describe no meu data frame,
ele vai me mostrar, por exemplo, a contagem, a média, o desvio padrão, o mínimo. Aí os quartis aqui também, né, ó, de 25%, 50, 70, o valor máximo, né, certo? Aqui ele vai me dar informação, por exemplo, né, ó, ele fala para mim aqui, ó, quantos objetos tem não nulos, tá certo? O que eles são? Ó, object é uma variável categórica, ou seja, ela é um string, né? Então aqui no Python ele sai como object. O resto é tudo número, float, né? Que são números que podem ter decimais, tá certo? Aqui, para começar a tratar, eu tenho que retirar os zeros, né? Os dados faltantes. Então eu venho aqui e aplico essa função aqui, ó, para dizer assim, ó, quantos dados faltantes eu tenho aqui, ó. Então eu percebo que no category name, comprimento do nome da descrição aqui, ó, o comprimento da descrição, ó, tem toda essa quantidade faltando. E eles aqui eu tenho 2, ó, tá? Então, o que a gente faz aqui? A gente monta uma estratégia, eu devia ter feito isso antes, mas a gente tem que tirar esses dados faltantes, né? Para a análise ficar coerente, ficar melhor, né? O que eu fiz aqui, ó? Então, a gente vai tirar esses dados faltantes aqui, ó, tá certo? Aqui, eu criei o volume, uma coluna volume, ó, tá certo? Então, apliquei essas funções aqui, ó, né, ó, que o que é a minha coluna volume? Eu chamei de Product Volume CM3, né? Então, eu peguei aqui, ó, e multipliquei, né, todos os valores das colunas de comprimento, largura e altura. E aí eu vou ter, então, a tabela volume, certo? E a densidade, como é que funciona a densidade? A densidade é o peso dividido pelo volume. Então, depois que eu criei a variável volume, eu posso criar a densidade, porque eu tenho a variável massa. Então, na hora que eu faço isso, ó, aparece aqui então, ó, né, ó, onde eu estou passando o mouse, a variável produto, volume e a densidade. Então, eu posso, esses são dados importantes, que eu posso trabalhar esses dados aqui, ó, essas duas últimas colunas, né, as outras também eu posso, como as minhas variáveis alvo, entende? Porque elas têm informações importantes, tá? Beleza. E aí, aqui, essa função é a função que eu vou retirar os zeros. Ó. Então, na hora que eu clico aqui, eu vou tirar os zeros. Depois aqui, como é que eu faço, por exemplo, para encontrar onde tem número vazio ou algo do tipo. Então, eu aplico essa sequência aqui. Aqui, o none é um número que não chama not a number, né? Ou seja, não tem um número lá, tá certo? Ele não aparece um buraco, ele vai aparecer NaN, né? Ou seja, não tem um número. Então, a hora que eu aplico essas funções aqui, ó, dropar os valores, ou seja, eu quero retirar os valores onde tem not a number, né? Então eu vejo aqui, ó, que agora ninguém está faltando, tá certo? Tá todo mundo com a mesma quantidade, sem buraco, né, dados faltantes e sem not a number, tá? Beleza? Então aqui o código está comentado também. E agora sim eu posso ir para a minha clusterização. Então agora eu preciso baixar essa biblioteca caminhos aqui, ó, do sklearn aqui, ó, tá? Então, aplico essa função aqui, ó, as minhas duas variáveis que eu vou trabalhar, né, então, volume e densidade. Estou escolhendo aqui como, estou definindo o número de cluster, ou seja, quero que tente classificar 5 tipos de classes diferentes. Aplico o caminhos aqui, ó, né, e peço para printar esses meus agrupamentos. Mas aqui, ó, veja bem, eu tenho esses agrupamentos, mas presta atenção, isso aqui não está visual, né? Eu estou vendo o número. Mas seria legal se nós víssemos, por exemplo, né, isso graficamente. Então, para eu ver isso aqui graficamente, né, eu tenho que dizer para ele, ó, faça um gráfico desses resultados, né? Então, aqui eu defini praticamente a minha variável x, que carrega aqui para mim, então, as duas colunas que são as variáveis de interesse, né? Aplico o modelo de clusterização, que é o caminhos, tá certo?
para 5 tipos de grupos diferentes, e coloco aqui o PLT, que é o Matplotlib, né, para ele traçar o gráfico e depois mostrar o gráfico para mim. Então, na hora que eu faço isso, ele vai mostrar um gráfico aqui, ó, e aí eu tenho, por exemplo, uma função do produto, o volume dos produtos pela densidade, e aí ele traça aqui, tenta separar os grupos, né? Ó. Então a gente percebe que com esses dados, a gente tem aqui por cores a separação. Então tem um grupo aqui que tem características de volumes altos e densidade baixa, né? O amarelinho aqui também, essa outra cor aqui mais azul, verdinho e o roxo, né? Mas eu posso brincar com isso daqui, eu posso vir aqui e falar, bom, eu não sei, eu acho que essa separação não faz muito sentido, então eu vou falar assim para ele, ó, quero que separe em 3 grupos, talvez 3 grupos tenha mais sentido, ele vai tentar separar em 3 grupos, né? E aí, como que você vai saber qual é o grupo, quantos grupos eu vou ter? Aí entra a parte do experimentador, entra a parte do quem entende da regra do negócio. Se faz sentido eu ter uma separação de 4 grupos, 3 grupos, né? E esse gráfico aqui são dados reais, nós estamos trabalhando com os dados reais, né? Outra maneira que eu posso trabalhar, né, aqui, por exemplo, é fazendo escalonamento. Eu vou escalar esses valores para eu ter sempre os valores, não ter problema de escala aqui, né? Então, por exemplo, se eu fizer isso, será que eu tenho uma diferença considerável? Então, na hora que eu faço isso, eu verifico que eu não tenho uma variação considerável. Então, não é um problema de escala, né? Mas é sempre adequado a gente tentar fazer isso. Eu vou deixar com o mesmo número de classes aqui, ó, tá? Mas a gente percebe que existe uma separação aqui. Eu posso separar um grupo aqui entre produtos que são com uma densidade bastante alta, né, e o grupo que são densidades baixas. Dos que têm densidade baixa, eu posso separar com diferença de volumes. Ó, né? Tem um grupo aqui que tem volumes muito baixos, né? E tem um grupo que o volume vai aumentando até um grupo que tem um volume grande, tá certo? Isso mostra que eu tenho uma diversidade de produtos com densidades e volumes diferentes. Eu posso fazer diferentes classes aqui, tá certo? Então a gente verifica que escalonando, fazendo a parte de mexer na escala, a gente não vê tanta diferença assim, né? Aqui a gente tem os 4 grupos diferentes, só que ó, ele consegue fazer uma diferenciação melhorada aqui, ó, né? Aqui eu separei para 4, né? Aqui tá para 4 também, então deixa eu rodar esse cara, estava para 5, deixa eu rodar para 4. Olha lá, ele faz uma separação diferenciada. Talvez faça mais sentido, né, essa separação. Eu posso também tratar, por exemplo, começar a trabalhar com outras variáveis alvos. Então, por exemplo, aqui, ó, o product name, por exemplo, né, o comprimento do nome e a densidade. Ó, a hora que eu faço aqui, ó, eu vou ter um resultado diferente. Então, eu posso testar todas aquelas variáveis, ó, que eu tenho um agrupamento diferente, ó, né, ou seja, a relação de densidade e o comprimento do nome do produto, tá certo? Então, é um agrupamento diferente. Por quê? Porque eu estou trabalhando com as variáveis alvo diferente agora, mas está formando agrupamentos aqui. Eu posso ir brincando com isso, né? Então, por exemplo, aqui, ó, o que nós fizemos? Eu troquei as variáveis alvos. Então, coloquei o comprimento da descrição do produto e o comprimento do nome do produto. Na hora que eu rodo aqui, ó, eu coloquei 4 clusters aqui, ó. 3, na verdade. Então, aqui, ó, me parece os grupos mais bem separados. Eu posso colocar 4 aqui, ó, se a gente achar que tem que ser 4, ou seja, da regra de negócio, eu achar que faz sentido ter 4 grupos aqui de importância, tá certo? Então, isso aqui me dá uma classificação por conta dos padrões. Talvez eu queira fazer uma classificação, por exemplo, que tem a ver com o tanto de informação que eu tenho que fazer para descrever o produto, né? Por que isso é importante? Porque eu posso querer saber se eu tenho espaço suficiente na mídia para
para ter uma quantidade de descrever o meu produto para atingir meu público-alvo melhor, sei lá. Por isso que eu digo que isso depende da regra de negócio, tá certo? Eu posso fazer também um PCA, né, que é análise de componentes principais. E a gente vai ter o mesmo resultado, você vai perceber aqui, ó, né? Então, para fazer a PCA, eu faço a importação da biblioteca, que tem a ver com esse tipo de análise, né? E aí posso gerar o gráfico, né, ó. Então, aqui eu vejo também, então, ó, aqui nós temos a quantidade para 3 grupos, né, mas eu posso alterar isso, né, no número de clusters, tá certo? Como eu já mostrei, e aí a gente tem essa análise aqui, ó, né? Ele vai fazer uma análise de todas as componentes e a gente escolhe as 2 componentes principais para traçar esse gráfico. Dá para fazer isso em 3D, por exemplo, né? A gente consegue fazer isso em 3D também, né? Mas está aqui a atividade mapa, pessoal, só para vocês terem uma ideia de como a gente pode fazer isso, né? Professor, eu fiz isso em Excel. Fui lá e coloquei filtros, porque eu sei trabalhar em Excel. Legal. Isso também é uma separação, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês é que existem ferramentas, né? Aqui o Python, por exemplo, a gente consegue fazer isso em segundos, né? Traçar um gráfico em segundos. E, às vezes, o Excel, ele vai demorar para trabalhar uma planilha, por exemplo, com essa quantidade de dados. Depende do que você tiver que tratar nela, você vai ficar dias para fazer. Oh, professor, como assim? O Excel faz coisas muito bem. Faz. Mas, por exemplo, tá vendo que aqui a gente teve que... a gente tem ponto aqui, né? Por exemplo, tenta fazer isso no Excel para uma planilha muito grande. Só trocar o ponto por vírgula. Né? Se você der o comando lá para ele fazer isso para todos, dependendo do tamanho da sua planilha, quando a gente está falando isso de 33 mil linhas, né, 200 mil linhas, ele vai ficar processando ali horas e horas e não vai conseguir fazer direito. Então, o Python ele faz essas coisas mais simples para a gente, né, e tem um poder de processamento bem bacana. Tranquilo? Pessoal, eu acho que era isso que eu tinha que explicar aqui para vocês. Acho que deu uma boa clareada aí para vocês, tá certo? Espero que todos consigam fazer atividade. Vão pausando o vídeo, vocês conseguem ir pegando o que eu passei aqui, né, os comandos bonitinho, e tentar replicar aí ou fazer coisas diferentes, até olhando no Kaggle lá na base de dados do Kaggle. Maravilha? Bom, boa sorte aí a todos. Fiquem com Deus e até a próxima.